Será que a amizade com ex dá certo? Funciona? Faz bem? Para mim ou então para outra pessoa? Caso você tenha essa dúvida, fica aqui no vídeo, vamos entender melhor sobre esse assunto. Quem sabe a gente não evita algumas complicações. Me chamo Marcos, sou psicólogo e olha, eu posso lhe garantir que essa dúvida é mais comum do que o que parece. Frequentemente, eu atendo no meu consultório pessoas que passaram ou então estão passando por um processo de término. E olha, essa dúvida ela aparece com muita frequência. E ela aparece principalmente naqueles relacionamentos que o término aconteceu de uma maneira tranquila. Não houve brigas, não houve xingamentos, simplesmente os dois perceberam que aquela relação não ia mais para frente. E aí concordaram em terminar. E aí, se a gente for olhar por esse ângulo, até que faz sentido uma pessoa ainda querer permanecer próxima da outra, mesmo que agora de um jeito diferente. Não mais de uma maneira amorosa, mas sim construir uma amizade. Afinal, vocês viveram tanta coisa juntos, compartilharam bons momentos, construíram sonhos, enfrentaram desafios. Até parece algo natural querer manter um laço, né? Mas será que a amizade depois do término funciona mesmo? A ideia em transformar o ex em um amigo pode até parecer, assim, em primeiro momento, bonita, madura, até muito prática. Mas na realidade, o que parece muito simples pode se configurar e trazer muita confusão no fim das contas. E aqui eu tô falando de emoções mal resolvidas, de lembranças que podem acabar machucando, de esperanças escondidas. Tudo isso pode ficar no caminho dessa suposta amizade. E aqui eu quero destacar muito bem essa palavra, suposta. Então vamos entender um pouco o que normalmente acontece quando uma pessoa tenta manter a amizade com a outra, sendo que elas já foram um casal antes. Quando o relacionamento acaba, não é só o status que muda no fim das contas. Muita coisa muda junto. Acaba a rotina, acaba os costumes, acaba uma história que já fez parte da sua vida em algum momento atrás. Mesmo que o término ele tenha sido tranquilo, ainda assim costuma ficar um certo vazio, uma certa saudade, até mesmo talvez uma confusão de sentimentos. E aí pode ser até interessante um certo tempo, justamente para a gente conseguir entender melhor a situação, compreender o que aconteceu, justamente para depois seguir em frente. Quando esse tempo ele não é dado, é comum achar que manter a amizade com o ex ajuda talvez a suavizar a dor que está sentindo naquele momento. A pessoa, ela pode até pensar que é uma maneira, assim, mais tranquila, mais saudável, não cortar totalmente o laço, porque aí dói menos. Só que isso acaba sendo uma ilusão. No fim das contas, assim, de verdade, a pessoa ela acaba postergando mais o sofrimento, aumentando mais a demora para esse processo de superação. E aí gera mais sofrimento. Ver a pessoa, falar com ela, saber da vida dela, tudo isso mantém um certo sentimento vivo, mesmo que você ache que já superou. Uma coisa que costuma dificultar muito o processo do término é justamente pensar que eu estou conseguindo lidar bem com tudo. É tentar ser forte, assim, muito forte mesmo. É pensar que já superou. Só que por dentro ainda tem uma parte que espera. Você ainda tem uma pequena esperança que talvez as coisas voltem a ser como eram antes. Assim, em termos práticos, isso dificulta muito a vida como um todo. Olha, a amizade com o ex só vai dar certo se não tiver nenhuma mágoa do relacionamento passado e muito menos nenhuma expectativa escondida de retorno. E aí, nesse momento, a melhor coisa que você pode fazer para si mesmo é ser o mais sincera possível contigo. Você, no fundo, ainda tem alguma esperança de volta? Porque caso tenha, talvez a melhor coisa que você possa fazer para você mesmo seja dar um espaço. E um espaço para acabar amadurecendo e refletindo o que de fato aconteceu e que levou ao término. Uma amizade com um ex, nesse momento, só vai acabar atrapalhando
esse processo. Porque olha só, por que alguém quer ter amizade com um ex? E muitas das vezes, quando eu atendo pessoas que estão passando por esse processo, quando essa demanda chega aqui na clínica, uma coisa que eu percebo é que, no fim das contas, não tem nada a ver com amizade de verdade. Tem muitas coisas que nem a gente consegue perceber em um primeiro momento. E aí, durante os atendimentos, a gente vai começando a compreender. Porque é aí que, no fim das contas, mora o perigo. Tem gente que quer manter a amizade com o ex justamente por um sentimento de culpa, porque acha que mantendo a amizade com o ex pode, compensar algum erro que cometeu durante o relacionamento. Outras pessoas querem isso justamente por ter medo da solidão, porque não aguenta a ideia de serem abandonadas e de ficarem sozinhas. E tem gente que insiste nisso justamente porque ainda tem esperança de reatar no futuro. Mesmo que essa pessoa ela não consiga admitir isso nem para si mesma. E aí também vale ficar de olho, porque também acontece justamente o contrário. A pessoa diz que só quer amizade, mas usa isso justamente como uma forma de controlar ainda o outro, de continuar sabendo da vida dele, de manter algum tipo de poder emocional, sabe, sobre ele. E isso, sem sombra de dúvida nenhuma, não é nada saudável. Inclusive muito menos justo. No fim das contas, na prática dos atendimentos, o que eu percebo é que o que pode parecer em um primeiro momento um desejo de amizade com o ex, muitas das vezes esconde uma carência, um medo ou então sentimentos não resolvidos. E volto a dizer, isso acaba só atrapalhando o processo de superação e de cura, inclusive dos dois. Uma amizade de verdade entre duas pessoas não nasce no meio de uma confusão. Ela nasce quando tudo já está meio que resolvido por dentro e resolver as coisas leva tempo, você querendo ou não. Então, antes de querer manter a amizade com o ex, talvez valha a pena você acabar se perguntando: o que eu quero mesmo? É amizade com essa pessoa? Ou então ainda tô preso ou presa em alguma ilusão? Se por acaso você que está me assistindo já teve a iniciativa de iniciar um processo de amizade com o ex, bom, em um primeiro momento pode até parecer que está dando certo. Vocês conversam, dão risada, até se ajudam às vezes. Tudo até parece normal, mas muitas das vezes isso acaba sendo só na aparência. E aí a amizade, ela pode funcionar justamente como uma zona segura. E aí é uma zona segura justamente para não querer encarar a dor do fim de verdade. É como se a amizade ela fosse uma forma de não perder totalmente a pessoa, de ficar ali perto dela, mesmo sem um relacionamento. E aí, enquanto a amizade ela acabar mantendo essa porta de esperança aberta, é difícil seguir em frente de verdade. Ter um sentimento de respeito com o ex, eu acredito que é fundamental. Mas amizade talvez seja uma coisa que deva acontecer quando os sentimentos dos dois já estão curados. Até lá, talvez possa ser uma boa ideia você acabar focando em si mesmo, no seu crescimento e no seu processo. O que você acha sobre esse assunto? Tem alguma dúvida? Escreva aqui, vai ser um prazer estar lhe respondendo.